já deixa o like aí na live. Vamos começar então o programa. Um primeiro assunto, queria abrir com política, né? É essa história da hashtag Tony Garcia. Então, se você vai ali no campo de política, de notícias, né? Do Twitter, a hashtag Tony Garcia tá em alta desde ontem, hoje pela manhã a mesma coisa. Talvez seja o principal assunto, assim, bombando nas redes sociais. Tony Garcia, delator da Lava Jato, acusou Sérgio Moro, hoje senador, de usar ele, Tony Garcia, na época em que o Sérgio Moro era juiz ali, responsável pela Lava Jato, como agente infiltrado da Lava Jato para perseguir o PT. E aí o Tony Garcia diz isso em duas entrevistas que ele concede nesse fim de semana, uma primeira ao portal Brasil 247, Brasil 247, e aí ontem a CNN. Então são dois veículos aí para os quais o Tony Garcia falou, e aí ele fez acusações relativamente graves, tanto que provavelmente ele será ouvido agora no Congresso. Também temos tweets aí para mostrar o desenrolar dessa história com vocês. As acusações, as principais acusações que ele faz nessas entrevistas, uma primeira, né, de que ele teria sido usado pelo então juiz responsável pela Lava Jato, hoje senador Sérgio Moro, para perseguir o PT. E aí, se isso for confirmado, é grave na medida em que indica ali interferência e parcialidade, né, do Sérgio Moro nos julgamentos da Lava Jato. Muitos desses julgamentos atacando ali pessoas ligadas ao PT, né, o principal deles, o hoje presidente Lula. Também rolou acusação por parte do Tony Garcia nessas entrevistas de que desembargadores responsáveis pela condenação do Lula teriam sido chantageados pelo Sérgio Moro, relacionado a um escândalo ali de uma expressão que também ficou em alta nos Trending Topics, Festa da Cueca, que é um evento que teria acontecido num hotel em Curitiba com esses desembargadores, e o Sérgio Moro teria usado esse episódio para chantagear esses desembargadores. Isso também foi usado ali como uma acusação pelo Tony Garcia nessas entrevistas. Então também são assuntos aí que, se confirmados, e aí vale reforçar que o Tony Garcia não deu prova nenhuma nessas declarações, mas se confirmadas essas acusações, elas são acusações graves contra o hoje senador Sérgio Moro. Vou colocar para vocês agora os tweets pra gente, e as imagens, né, a própria matéria da CNN, pra gente ver com mais detalhes aí, beleza? Vão dando um salve aí no chat, deixando as opiniões de vocês, se vocês já estavam por dentro desse assunto, estão descobrindo agora. A manchete da CNN, né, que foi o veículo que ouviu o Tony Garcia ontem. Moro agiu para tirar juiz Apio da Lava Jato, diz ex-deputado Tony Garcia. O Apio, a gente falou dele na semana passada ou retrasada aqui no Trending Topics, né? Era o juiz que estava à frente da Lava Jato. Uma vez no passado já tinha sido Sérgio Moro esse juiz, né? Aí o Apio foi tirado do cargo numa determinação do Tribunal Regional lá de Curitiba, do Paraná. Ele foi tirado do cargo numa acusação de um desembargador que é amigo, que é próximo do Sérgio Moro, e aí agora surge essa acusação contra o Moro, relacionado ao Apio. Então, os pontos vão se ligando e vai ficando... Eu vou mostrar para vocês as aspas aí do Tony Garcia. Mas, na época, eu lembro que eu comentei com vocês, né, que muito provavelmente era um assunto que ainda daria pano pra manga, a gente ainda ia falar muito sobre. Dito e feito, né? O Tony Garcia disse o seguinte aqui: eles, se referindo ao Moro, ao Dallagnol, enfim, a turma ali que estava à frente da Lava Jato na época, me amarraram nesse acordo durante 10 anos. Eles ficaram me usando para obter informações, usaram informações para perseguir o PT. Eles usaram da minha amizade com o Eduardo Cunha para eu colher informações de operadores do PT, operadores da Petrobras, operadores do Zé Dirceu, de tudo. Eles queriam pegar tudo, afirmou aí o Tony Garcia nessa entrevista à CNN. Ele disse que fez a denúncia na época para a juíza Gabriela Hard, que era também uma das juízes que em algum momento aí, inclusive atualmente, acho, é a responsável ali pelas operações da Lava Jato. E aí ele diz aqui: eu falei que era agente infiltrado. Eu recebia as ordens diretas do Moro. E ele pedia para eu ir sem advogado. Eu fui 40 vezes ao Ministério Público Federal, fiquei trabalhando para eles, me fizeram de funcionário, contou aí o Tony Garcia. Dizendo que ele passou isso para juiz e teria sido ignorado. E o Harry me deu um mouse aqui. Pô, é sucesso, hein, Harry? Vou colocar aqui. E vamos que vamos. Já tá bombando aqui. Valeu, valeu. Aqui, mais aspas. Aí o Moro entrou em cena logo para abafar, se referindo ao afastamento do então juiz Apio, né? Que a gente relatou faz umas 2 semanas aqui no Trending Topics. Aí o Tony Garcia falou: aí o Moro entrou em cena logo para abafar isso daí, para tirar o Apio.
Então, na acusação do Tony Garcia, teve interferência do Sérgio Moro, naquela denúncia do desembargador, que falou que o filho dele recebeu ameaça telefônica do Apio, porque ele achava que o doutor Apio era a pessoa que ia dar continuidade, ia tirar esse esqueleto do armário, né? Se referindo às acusações que já haviam sido passadas para outra juíza, para Gabriela, pelo Tony Garcia. E realmente tirou. Ele tirou meu esqueleto porque se eles achavam que iam me intimidar quebrando meu acordo, que ele mesmo, o Moro, disse que é transitado e julgado, eles não me intimidaram. Pelo contrário, eles me deram força de vir a público agora e denunciar o que estão fazendo. E acho que desconectou o carregador aqui. Apareceu a mensagem da bateria. Ou será que eu que tirei aqui? Do notebook não foi, não. Tá? Beleza. Traumatizado aí com a bateria do notebook acabando aqui no Trending Topics. Aí vamos lá pro Twitter, ver um pouquinho. Esse é um trecho da entrevista anterior que ele tinha dado ao portal Brasil 247. São 30 segundinhos aí, vou dar um play aqui. Eles me usaram, eles me fizeram dar uma entrevista para Veja, incriminando o Bertoldo, incriminando o PT, incriminando o PT, tudo essa revista, vocês devem ter aí. Eu fui obrigado, quem marcou a entrevista para mim foi o Sérgio Moro e o Carlos Fernando, entendeu? Eu fui entrevistado no meu escritório e eles me brifaram o que eu tinha que falar. Eu fui brifado pelo Moro e pelo Carlos Fernando para pegar o PT. Aí nesse trecho, nessa fala aí, ele tá acusando o Sérgio Moro, a Lava Jato de forma geral, de ter obrigado ele a dar uma entrevista pra Veja, né? E aí interferindo ali na opinião pública naquela época em que muito se falava da Lava Jato e seu desenrolar. E não foi não, hein, Harry? Não tá considerado conectado aqui a bateria no Note. Ó, Rogério Correia, deputado federal. E aí, vocês podem falar, pô, mas nada disso tem prova, né? Por que você tá falando e tal? Primeiro porque tá em alta no Twitter, né? Então a gente traz aqui tentando explicar pra vocês por que um assunto como esse tá em alta. Segundo, porque deve virar uma parada mais pública mesmo e oficial, assim, em termos de investigação. Deve ir pro Congresso, né? Deve passar a ser ouvido ali na Câmara. O Rogério Correia, deputado, amanhã apresenta o requerimento para ouvir na Câmara Tony Garcia. Em entrevista para a TV 247 e CNN, revelou que Moro agiu para tirar o juiz Apio da Lava Jato após remeter para o STF a denúncia de que o atual senador usava de grampos ilegais e tortura. Então, teremos também desenrolar dessa história aí para os próximos dias, provavelmente. Há quem, inclusive, peça prisão preventiva para o Sérgio Moro, nesse caso, por ele poder interferir nas investigações, como é o caso desse tweet aí da Roberta. São gravíssimas as denúncias de Tony Garcia Agora foi. Até brilhou aqui. Em sua delação sobre o ex-juiz suspeito Sérgio Moro. Extremamente necessário que sejam investigadas a fundo. Seria plausível a prisão preventiva de Moro para que ele não tente interferir nas negociações. Tacla Duran e Tony Garcia têm denunciado os escândalos da quadrilha da Lava Jato e ninguém tem visto uma linha do assunto na mídia. Alô, Fantástico, show da vida. Esse tweet publicado ontem à noite, logo depois do fim do Fantástico, em que também esse assunto não foi pauta no programa de ontem no Fantástico, e aí muita gente na internet também levantou o tema, meio que cobrando a grande imprensa, assim, entre aspas, de tocar no assunto, né? Assunto que começou a ganhar força no fim de semana com essas entrevistas, repito, dadas pelo Tony Garcia. O chat tá falando aí, o engenheiro Wallace Dobner, sempre com a gente aqui também. Se o Moro errou, deve ser punido. Mas a dúvida maior é, a corrupção houve ou não? Todos os escândalos? Porque esse rapaz só apareceu agora? São boas perguntas, Wallace, se referindo ali esse rapaz ao Tony Garcia, né? Não é porque uma coisa tá errada que a outra deixa de ser errada também, né? É um pouco isso que você tá comentando aí. E aí o Hilton questiona, mas por que ele aceitou então? Foi chantageado? Ele tava fazendo uma delação ali, né? Então ele tava tentando diminuir BO que poderia pegar nele. Acho que é meio que essa a lógica do Tony Garcia nessa história, pelo menos ali nos tempos em que ele tava, entre aspas, assim, sendo refém da Lava Jato, sei lá, nessa linha que ele tá defendendo, pelo menos, né? O Agiota aí sempre participando com a gente do chat. O velho joguinho, quando ninguém tava atrás dele, tava tudo certo. Essa exploração, valeu aí pela opinião, Agiota. A Renata aí mandando um salve também, sempre participando com a gente no chat. Moro sempre foi tendencioso, tinha toda uma agenda por trás. E o tempo tá fechando pro Moro. Se a gente pegar esse programa aqui, o Trending Topics, ele tá indo pra 4ª semana. Então a gente tem 3 semanas completas aí de programa, esse é o 15º.
Nosso 15º programa, nossa 15ª live. E eu já falei algumas vezes aqui em situações aí que, de certa forma, não eram agradáveis ao Sérgio Moro, né? O Dallagnol foi cassado, o Zanin, né? Semana passada, na sexta passada, a gente repercutiu a indicação dele ao STF para uma cadeira que o próprio Sérgio Moro, há alguns anos, almejava, né? E agora recebendo essas acusações aí, nisso que a gente pode começar a chamar de caso Tony Garcia. Imagino que vai ganhando repercussão, uma vez que ele deve ser ouvido até na Câmara dos Deputados. Valeu todo mundo que está participando aí, valeu todo mundo que deixou a opinião. O Doni Duarte aí mandou no nosso chat: Lula com essa notícia tá dando um sorriso de orelha a orelha. E aí vocês podem falar, pô, velho, só tá falando mal do Sérgio Moro, então, nessas 3 semanas? Pô, semana passada a gente passou quase que todos os programas, de alguma forma, tocando em pautas que incomodaram aí o Lula ao longo da semana, né? Maduro, a própria indicação do Zanin. Então a gente vai mostrando como que os assuntos repercutem, seja favorável ali à esquerda, à direita. E para quem não conhecia aqui o Trending Topics, seja bem-vindo, sempre de segunda a sexta ao meio-dia a gente tá comentando os principais assuntos.